Fala galera, meu nome é Diogo Ferronato, sou da equipe do Me Explica BIM e o vídeo de hoje é sobre BCF, do zero à prática. Então se você nunca utilizou e nem sabe como isso pode te ajudar nos seus projetos, fica aqui. E se tu já conhece também, teremos algumas dicas para você conseguir otimizar a utilização deste formato dentro do seu workflow de trabalho BIM em obras verticais. Então fica comigo e vamos nessa. E o conteúdo do vídeo de hoje será: o que é o BCF? Vamos explicar quem faz ele, quando que começou. Vamos dar sugestões de como utilizar o BCF no teu workflow de trabalho BIM. Qual que é a diferença entre BCF e IFC e quando utilizar cada um deles. Também vamos falar quais os softwares disponíveis no mercado, alguns deles para fazer a gestão do BCF. Nós vamos utilizar o BIM Collab nessa aula e vamos explicar os motivos que a gente decidiu utilizar o BIM Collab. E no final vamos fazer um exemplo prático, criando arquivos BCF, fazendo a gestão dele, abrindo em outros softwares, para que no final dessa aula você consiga já aplicar. E por último, vamos fazer um exemplo prático dentro do software BIM Collab, criando o issue, fazendo toda a gestão dele no site, extraindo reports, abrindo em outros softwares, de modo que você já esteja apto a aplicar o BCF de forma correta, aumentando a sua produtividade e trazendo uma comunicação muito melhor para os seus projetos. Então, primeiramente, o que é o BCF? O BCF ele tem a sigla de BIM Collaboration Format, que pode ser traduzido como formato de colaboração BIM, e ele permite a criação de issues, que são os problemas, baseados em modelos entre os softwares. Ele é o formato que ele foi desenvolvido para fazer a comunicação de todos os stakeholders dentro de um workflow de metodologia BIM. A sua criação ela foi iniciada em 2009 pela Building Smart, a parte de pesquisa da Building Smart, junto com algumas universidades da Alemanha, e hoje o BCF ele é um standard internacional da OpenBIM, assim como é o IFC. Ele permite, por meio de vistas referenciados com coordenadas, imagens e tudo, fazer as issues e fazer a sua solicitação. Então, por meio dele é possível. Você fez um clash detection e você quer enviar isso para o cliente, você não precisa gerar um PDF, fazer um monte de coisa e tudo mais. Você, por meio do BCF, você consegue fazer um print screen, fazer as anotações que você quiser, você consegue enviar essa solicitação por meio de uma vista que, independente do software que o outro projetista estará usando, ele terá a mesma vista que você teve no teu software. Então, um exemplo, se você está utilizando o software Revit e tu quer fazer uma issue de um problema de compatibilização com o projetista estrutural que utiliza um outro software. Você vai lá você usa algum programa que faz o gerenciamento de BCF, cria essa issue com uma vista específica e manda para o projetista. Quando ele abrir no outro software, ele terá a mesma vista dos mesmos elementos que você teve. Então não precisa mais fazer um print screen, mandar por WhatsApp, que é uma informação que se perde, não. Você utiliza o BCF para fazer essa comunicação. E o BCF ele pode ser, não é 100% correto, mas metaforicamente falando, podemos dizer que o BCF é o WhatsApp do BIM. Existem algumas diferenças, é claro, mas para ficar mais fácil esse entendimento, é aonde que você vai mandar as mensagens, receber mensagens, solicitações, arquivos e tudo mais relacionados ao teu modelo BIM. E algumas sugestões de como você pode utilizar o BCF no teu workflow. Aqui a gente listou algumas que já utilizamos praticamente todas delas e funciona desde que você tenha um processo organizado. A primeira, podemos dizer que é a comunicação com outros projetistas e stakeholders, que essa é a utilização principal. Então você precisa solicitar, às vezes, uma alteração dentro do modelo, um clash detection, uma informação extra que você não entendeu, ou está faltando algum parâmetro dentro de um elemento, alguma coisa. Sim, esse é um dos principais motivos para você utilizar o BCF. Segundo, é a comunicação interna da própria equipe. Então você não precisa utilizar o BCF só para falar com outro projetista de outro escritório. Dependendo do tamanho da tua empresa, o tamanho da tua equipe, você pode utilizar o BCF também para fazer essa comunicação interna. Se você trabalha, por exemplo, com projetos hidráulicos e projetos elétricos dentro da mesma empresa,
você consegue utilizar o BCF para fazer essa comunicação entre vocês mesmos e muitas vezes até entre dois projetistas da mesma área que estão trabalhando um projeto muito grande. Solicitação de alterações, você consegue mandar para um outro projetista e falar: cara, eu preciso que você altere isso daqui no projeto, ou mesmo para o cliente: olha, eu estou com essa necessidade, eu preciso alterar isso, você aprova essa alteração ou não? E por que isso é muito interessante? Porque com o BCF você consegue vincular a uma coordenada, a uma vista pré-definida por você para o teu cliente. Então você não vai mandar um WhatsApp: olha, eu preciso alterar a porta de 1 metro para 90, tá ok? Você consegue pegar e enviar uma imagem, enviar uma vista georreferenciada dentro do software que o cliente utiliza e ele vai conseguir ter uma tomada de decisão muito mais rápida com relação a alterações. Você consegue utilizar o BCF também para a troca de informação entre projetistas. E o que é essa troca de informação? Não necessariamente você vai estar solicitando uma alteração para o cliente, mas você vai tirar alguma dúvida que você não entendeu. Olha, você considerou nesse teu cálculo a carga dessa laje? Você considerou o espaço necessário para a instalação da caixa d'água, por exemplo? Essas são informações que não necessariamente estão vinculadas a uma vista no modelo, a um elemento específico do modelo, mas que também pode ser utilizado para esse final, uma vez que o histórico dessas solicitações fica guardado para sempre. Se você fazer essa solicitação no WhatsApp ou alguma outra ferramenta, Telegram, é muito fácil se perder essa informação. E uma vez que você fez essa solicitação, essa troca de informação no BCF, ela fica guardada num lugar seguro para todo mundo. Um outro uso muito legal para o BCF também é designar tarefas para a tua equipe. Essa é uma das formas que a gente utiliza aqui na Itália, que como funciona? Para você não ter vários softwares, várias coisas, várias informações dentro da sua gestão do projeto, que elas nunca são interligadas, a gente usa o BCF também para dar as atividades para as outras pessoas com prazo de início, prazo de fim e todas as informações que estão contidas dentro do BCF. E o software que a gente usa, ele mantém toda essa informação no cloud, ele mantém na nuvem. Então você acessa do teu celular, de qualquer software, tablet, enfim, onde você quiser. A gente tem acesso a essas informações de atividades e se ela já foi feita ou não. Bom, e como citado anteriormente, tanto o BCF quanto o IFC, eles foram criados pela Building Smart. E agora a gente quer falar um pouquinho bem das principais diferenças que tem entre o BCF e o IFC e quando eles devem ser utilizados. Bom, o BCF ele foi feito para comunicação dentro de um workflow BIM. É a comunicação de informações, problemas e tudo mais relacionados a modelo. Já o IFC, ele foi elaborado para fazer a troca de informações entre modelos. Parece só um termo, mas eles têm utilizações totalmente distintas. O IFC é para quando você quer trocar informações de um projetista para o outro, quando eles não têm uma interface direta, quando não é possível fazer exportação direta de um software para o outro. Um exemplo disso é se o projetista trabalha estrutural em Iberic e arquitetônico em Revit, a gente precisa fazer essa interface por meio do IFC. Já o BCF é para quando você quer comunicar alguma coisa para o outro projetista. Uma outra diferença muito grande é a seguinte, que o BCF, dentro da sua concepção e até de como a Building Smart recomenda a sua utilização, eles dizem que você pode, e muitas vezes até deve, pegar o arquivo BCF, enviar para o outro projetista, esse projetista vai abrir, alterar esse arquivo BCF, colocar suas observações, o que fez, o que não fez, se resolveu, se não resolveu, e retornar esse arquivo BCF para quem o enviou. E por isso que tem que ter, e para a utilização deste método, tem que tomar muito cuidado, porque se a gente tem vários arquivos rodando entre vários projetistas, isso pode dar um problema muito grande. Por isso que o BCF ele tem dois modos de ser utilizados. Um é desta forma, que você recebe o arquivo, envia, altera e recebe de novo. E a outra forma é quando você trabalha com um software que faz essa gestão do BCF na nuvem, que é o software que nós vamos utilizar na aula prática de hoje. Por que isso? Porque você não precisa mandar o BCF para outro
projetista receber de novo, mandar para cada um, porque isso pode gerar um problema de versões muito grande. E uma vez que você tem isso na nuvem, você clicou em atualizar, manda essa informação para a nuvem e todo mundo busca essa informação diretamente da nuvem. Esse é o melhor método a ser utilizado, mas exige que todo mundo trabalhe no mesmo software que faz a gestão do BCF. E por isso que existem as duas formas, para não ficar engessado e obrigar a todo mundo a usar o mesmo software, existe essa possibilidade também de fazer as alterações e voltarem. Mas quando você define isso no teu BEP, tem que ficar muito claro que pode haver problemas de versões. Então a nossa sugestão muito grande, sempre utilizem todos os projetistas, todos os stakeholders o mesmo software, para evitar esse problema de terem arquivos desatualizados rodando entre o pessoal. Já o IFC, ele não é recomendável você fazer as alterações diretamente no IFC. A gente sabe que em algumas partes específicas precisa ser feito isso, mas é por um problema de exportação do software. Mas por definição, por concepção, quando tem algo errado no IFC e você quer alterar, você não altera no IFC e devolve ele. Você solicita a alteração ser feita no software autoral, no software de modelagem, para depois exportar o IFC novamente. E por que isso? Porque se você altera no IFC, você resolveu para aquele arquivo específico. Mas quando tiver a nova exportação do software nativo, por exemplo, o Revit, você vai continuar tendo aquele problema, então tu não resolveu ele na raiz, tu só fez algo paliativo para você conseguir utilizar. Mas dentro de um workflow de colaboração está errado. Nunca altere as coisas dentro do IFC, tenta ao máximo alterar dentro do software em qual esse IFC foi gerado. Caso não seja possível, aí sim tem que estudar formas de como fazer esse workflow estar correto. Agora a gente vai falar um pouco dos softwares que fazem a gestão desse BCF. A gente trouxe 3 softwares que são os mais utilizados, tanto no Brasil quanto aqui na Itália, foram os que a gente percebeu que são os mais utilizados, que são o BIM Collab, o BIM Track. O BIM Track ele é muito mesmo utilizado na Itália e em alguns países da Europa, e também os BIM.bcf, que ele também é muito utilizado na Itália. Por quê? Porque ele foi a empresa que desenvolve ele é a ACA, que é uma empresa italiana, então ela tem uma força muito grande no mercado. Existem outros softwares que eles também dão suporte para o BFC, que é possível importar, exportar e tudo mais, como por exemplo o Dalux, o Enscape também é possível fazer isso, Bexel Manager. Mas como esses softwares eles não são feitos específicos para a gestão do BCF, a gente não trouxe na nossa lista de hoje. E o software que nós decidimos utilizar nesse nosso exemplo prático e trazer mais informações hoje é o BIM Collab. E agora a gente vai apresentar alguns motivos do porquê que a gente escolheu fazer no BIM Collab. Primeiro que ele é um software que ele permite um trial free. Então você, se quiser agora, entrar lá no site da BIM Collab, baixar o software, você já consegue utilizar. Ele tem uma limitação por usuário de um projeto e que dentro desse projeto podem ter até 5 pessoas comunicando. Então, para iniciar, para aprender esse workflow e também para trabalhar de uma forma mais direta, é um software muito bom que você não precisa pagar de início para ver se vai conseguir encaixar dentro do teu fluxo de trabalho. E no caso você aplicou para o BCF, começou a aplicar, gostou, ele é um software que ele tem um preço relativamente baixo, ele tem um preço acessível. Vamos dizer, a gente fez alguns orçamentos e trazendo uma comparação com os outros, ele fica mais ou menos 30% do preço do BIM Track com praticamente os mesmos benefícios. Então, esse foi um dos motivos que a gente trouxe para hoje. E também porque ele tem plugins, add-ins, na maioria dos softwares que são utilizados para fazer a gestão do projeto como um todo. Aqui a gente trouxe algumas imagens de alguns softwares que eles trabalham, por exemplo, Navisworks, Solibre, Revit, ArchiCAD, até para o AutoCAD eles têm Civil 3D e outros softwares. Então a gente tem uma gama muito grande de software que a gente consegue usar o plugin diretamente do software e isso é muito bom. Outros motivos também, que a utilização ela é muito intuitiva, esse software ele é muito tranquilo de aprender, a interface dele é muito boa. O BIM Collab também traz a possibilidade de extrair relatórios diretamente do site. Como ele utiliza a gestão cloud dos arquivos,
é muito fácil de você só atualizar, mandar toda a informação para a web e também depois extrair relatórios de quantos issues abertos, quem respondeu, quem não respondeu, quem está em atraso, quem está adiantado. Então, para fazer a gestão da comunicação, ele é um software bem completo. E ele também traz a integração direta com o BIM 360 da Autodesk, que isso é algo muito legal. Como a maioria das empresas acaba tendo ou Revit ou Navisworks ou os dois dentro do seu fluxo de trabalho BIM, automaticamente entre o cloud do BIM Collab com o BIM Docs, o BIM 360, isso faz com que a comunicação entre os projetistas dentro deste fluxo de trabalho fique melhor ainda. E agora nós vamos trazer o nosso exemplo prático da utilização do BCF. Como que nós vamos fazer isso? Eu peguei um modelo antigo que eu utilizei na época do meu mestrado em BIM, que a gente desenvolveu dentro das aulas. Eu vou abrir ele no Revit, vou criar uma issue, vou abrir essa mesma issue dentro do Navisworks, vou abrir essa mesma issue dentro do BIM Collab e nós vamos conseguir comparar e mostrar como que funciona toda essa interface. Também vamos alterar essas issues dentro do outro software, vamos alterar esta issue dentro do próprio website e entender como que funciona essa interface. E no final a gente vai fazer um pequeno relatório extraído diretamente do site para entender como que a gente consegue ler todas essas informações. Fechou? Então vamos lá, vem comigo. Então, pessoal, esse é o site do BIM Collab, que a gente vai fazer a nossa aula prática. Para fazer a registração é só vir em Get Started, depois para criar uma conta gratuita. Como nós já temos uma conta preparada, neste momento você coloca teu e-mail e com esse e-mail você receberá uma chave de acesso e tudo mais. Depois você faz seu cadastro, esse é o e-mail que você vai receber do BIM Collab. E eu estou fazendo essa gravação para te mostrar isso aqui. Você vai receber a tua chave de ativação por e-mail. Então, quando você for instalar os softwares no teu computador, ele vai perguntar qual que é a tua chave de ativação e se tu já tem uma chave de licença. Então, aqui no e-mail que você recebeu, você vai estar aqui com a informação de qual é o site para você fazer o teu login, qual é o teu login e qual é a tua chave de ativação. Você também vai receber um e-mail para definir um password e tudo mais, mas isso é tranquilo. Esse é um passo que eu gosto de mostrar, porque às vezes você pode pensar que não recebeu essa informação e tudo mais. E uma outra parte legal é que esse website, nesse exemplo que a gente está fazendo com vocês, é com a versão free. Já quando você tem a versão paga do BIM Collab, em vez de ter esse join.bimcollab, você pode escolher qual é o website que você vai entrar. Então você provavelmente vai colocar o nome da tua empresa ou o nome do teu cliente.bimcollab.com. Esse é um ponto muito importante para tomar cuidado e prestar atenção quando você sair da versão free e ir para a versão paga. Agora, com a conta criada, com tudo certo, vamos entrar no site do BIM Collab para registrar o projeto. Neste caso, digita join.bimcollab.com. Agora aqui coloca seu e-mail e a tua senha que foram escolhidas e registrados e você poderá entrar no BIM Collab. Fazendo login, você vai chegar nessa tela. Aqui, no caso, já está todo configurado, mas quando você entra, terá só a parte do BIM Collab projeto de exemplo. Depois você vem em novo projeto e você pode colocar o nome do teu projeto, quando que você começa, termina, uma descrição e uma imagem. Como a gente está fazendo esse exemplo numa conta gratuita, aqui está dizendo que já tem o número máximo de projetos e tudo mais, ok? Uma vez criado o teu projeto, agora só com um clique em cima já abre e ele traz todas as informações. Então a gente tem a parte de dashboards, a parte de issues, modelos, relatórios para fazer o import e export do BCF. Então isso é uma coisa legal que mesmo que outra empresa trabalhe com o BCF num outro software e você trabalha com o BIM Collab no cloud, ainda é possível você fazer a importação e a exportação de BCF e ele mantém um histórico. Então, essa é mais uma vantagem do BIM Collab, porque se um outro profissional está trabalhando com o BIM Track, por exemplo,
e ele faz a exportação do BCF. Quando você importa aqui 10 vezes, em 10 etapas diferentes, você vai ter um histórico de quantas vezes, quando e tudo mais que foi feita essa importação. Uma outra parte muito importante de ser feita no começo é a parte do settings, que é a parte da configuração. Aqui a gente consegue adicionar novos membros nessa parte de Team Members. Aí já foi criado um outro usuário para ser nosso teste. Aí a gente pode adicionar milestones do projeto. Aqui foi colocado modelagem, projeto executivo, fase de detalhamento. Enfim, você pode, depende do teu uso e de como você quer fazer, você define as milestones. Também as áreas, se tu quer separar tuas issues por andar ou por localização, ou se tu está trabalhando num projeto que tem várias torres de edifícios verticais, você pode colocar torre A, torre B, torre C, ou por pavimento, isso tem uma liberdade muito grande. A gente também pode colocar os labels, que geralmente se coloca relacionado à disciplina. Então, se é a parte de arquitetura, estrutural, aprovação de informação, quais são os tipos de issue. Aqui eu deixei em inglês, que é o padrão, mas você pode alterar esses nomes para ser uma solicitação de informação, um clash detection ou alguma coisa que está faltando. As prioridades, essa é uma parte muito importante, porque quando você cria um issue, quando você cria uma solicitação, você pode colocar se ela é crítica, alta, baixa, se está em espera, para você fazer a gestão depois dos seus relatórios. Essa é uma parte bem legal. E também a gente tem os grupos, que vamos supor, se você está trabalhando com dentro na parte interna do teu escritório, tu tem o time de modelagem, o time de prancha, o time de cálculo, você consegue fazer essa separação e depois colocar o usuário dentro desse grupo. Também é uma ferramenta muito legal para quando você faz a exportação dos relatórios, fica algo muito bom e muito fácil de gerir. E agora, com tudo configurado, vou só mostrar para vocês como que faz para convidar pessoas para trabalhar junto contigo nesse projeto. Clica no maisinho aqui do lado, vai abrir a página, você coloca o e-mail do usuário, você coloca qual grupo que ele pertence e também você vai falar qual que é a participação, a responsabilidade dele, se é editor, se é revisor, ou se ele só pode ver as informações. E também se você pode ser assignable, se ele pode receber issues, se ele pode fazer a importação de arquivos BCF. Então, se você não quer que essa pessoa importe BCF, se você quer que ela só veja os issues, deixa tudo desativado. Se é para ela receber informações, fazer a importação de BCFs. E também este daqui é para um outro software do BeamCollab, que é o BeamCollab Zoom, que é uma ferramenta que tem uma integração muito boa com o BCF Manager, mas serve para outro propósito, para fazer compatibilização e algumas outras coisas que num vídeo mais para frente a gente pode abordar, ok? E uma vez configurado o teu projeto na parte do cloud, agora chegou o momento de baixar o BCF Manager para os softwares que você vai utilizar. Com isso você entra aqui no site do BeamCollab, Support e Downloads. Nessa parte aqui mostra que você pode baixar o BeamCollab Zoom, que é aquele outro software que também faz a gestão, um conector para o Power BI, que é uma ferramenta muito boa, e todos os softwares aqui, Navisworks, Solibri, Revit, SimpleBeam, Bexel, AutoCAD e outros. Os softwares que nós vamos utilizar para fazer toda essa gestão no dia de hoje, a gente vai fazer entre o Revit e o Navisworks e também o software BeamCollab Zoom, ok? Então agora é fazer o download tanto do BCF Manager para o Revit, Navisworks e BeamCollab Zoom e fazer a instalação. Só um exemplo aqui, a gente vai utilizar o Revit 2022, então baixa a versão do Revit 2022, para Navisworks também será utilizado Navisworks 2022, e para o BeamCollab Zoom não tem a versão porque é o software deles que baixa. Então eu baixei aqui para o Windows 11, que é o meu computador, tem várias línguas, vários exemplos e tudo mais. Ok, uma vez instalado dentro do software Revit, quando você abre o Revit vai aparecer esta abinha aqui, BeamCollab BCF Manager. Depois que você entrou, colocou a tua chave de licença e tudo mais. Qualquer coisa, nas abas aqui em cima vai estar escrito também BeamCollab. Uma das primeiras telas que vai abrir, essa tela de configuração, e a gente recomenda em colocar o teu e-mail
aqui em cima, ok? O e-mail que você cadastrou. Depois a interface fica aqui na esquerda ou na direita, você pode deixar maior ou menor como é a tua preferência, né? Vou deixar um pouquinho maior agora só para mostrar. E a gente tem essa parte do novo projeto offline, importar arquivo BCF, então esse é quando você trabalha naquele workflow de envia, recebe, envia, recebe. Como a gente vai trabalhar na parte do cloud, é esta parte que você se conecta a um projeto dentro do Beam Collab. Aquelas informações que foram passadas anteriormente, se é na versão free é join.beamcollab, se é na versão paga você vai ter o seu endereço próprio, o e-mail que você cadastrou e a senha que você cadastrou. Uma vez que você dá conectar, vai abrir aqui, seleciona o projeto que você criou agora há pouco, nesse nosso caso a aula me explica Beam BCF, e aqui os filtros que você pode aplicar, ok? Você dá ok. Como a gente não criou ainda nenhum issue, essa parte aqui pode ver que ela está toda branca, né? Não tem nenhum issue, e vamos criar um agora aqui com vocês. Digamos que você olhou, esse é um arquivo arquitetônico dentro do Revit, que foi elaborado no mestrado, com um link do arquivo estrutural também elaborado em Revit. E digamos que você viu isso, achou estranho, a armadura modelada neste pilar ela não está correta como deveria ser. Vou pegar um exemplo do que é certo, a armadura modelada neste outro pilar. Então, vemos aqui que essa armadura está incorreta e você quer criar um issue para o engenheiro projetista. Ok, digamos que você quer criar um issue para a pessoa responsável que você estava olhando o modelo e falta a parte de reboco externo e pintura, digamos. E é essa vista que você configurou que você quer mostrar para a pessoa que está faltando. Para isso, você vem nesse mais, quer adicionar nova issue. Com isso, abrirá esta tela, onde você pode colocar o issue, falta reboco externo, uma descrição, adicionar reboco externo de 5 centímetros e pintura acrílica branca, por exemplo. Para quem você quer fazer esse issue? Nesse caso, a gente convidou o engenheiro Souza, digamos, que é o que falta, que é o responsável por fazer essa tarefa. A área vai ser da fachada, a fase, vamos colocar a modelagem e o prazo final até quando ele tem para fazer essa atividade, digamos que é terça-feira, dia 25. E qual que é o tipo? Esse tipo é um request, digamos, prioridade é crítica e etiqueta de arquitetura. E uma vez feito, você pode adicionar comentários, como por exemplo, está faltando em todas as fachadas. E também uma parte muito legal é que você pode notificar por e-mail. Então você pode se notificar por e-mail, notificar o engenheiro Souza, ou no caso que tenha mais pessoas, tu pode comunicar para quem nem foi designado. Então, uma forma que a gente utiliza muito essa notificação é para o Project Manager quando é uma coisa muito importante. Vamos supor que algum elemento está totalmente errado, alguma coordenada está errada, você vai designar para quem tem que arrumar, mas também para o Project Manager ou para outras pessoas, você vai notificar para todo mundo receber o e-mail e saber que este problema está acontecendo. Ok, vamos dizer que quero notificar eu e o engenheiro Souza também. E esses componentes na vista é como quais informações que o BCF vai levar junto com ele. Neste caso, a gente não está escondendo nenhum elemento, a gente deixou de propósito todos visíveis. Então pode ser que você queira usar nenhuma informação que carrega, ou informação que carrega só os visíveis, só os ocultos, ou para o software decidir. Nesse momento a gente vai deixar para o software. A partir daqui é onde que cria a vista com coordenadas, mas também é possível fazer uma captura de tela a partir de um arquivo. Então, se você tem um print screen, alguma outra informação que você quer pôr, você procura no teu computador. Aqui ele pega a imagem que está no teu Ctrl+C, então você editou a imagem em algum lugar, copiou ela, você pode colar direto, não precisa salvar no teu computador. E essa daqui é uma que é muito utilizada também quando você quer só solicitar alguma coisa, você não quer que a pessoa abra e necessariamente veja essa vista, ok? Então a gente criou
o issue, você vê que ele agora está aparecendo neste canto esquerdo aqui, mas tem essa bolinha. O que significa essa bolinha? Essa bolinha é que o issue foi criado, ou teve alguma alteração, mas ainda não foi enviado para a nuvem. Então, como vocês podem ver aqui, não tem nenhum issue ainda, mesmo que atualize a página, não tem nada. A partir do momento que é feito sincronizar projeto e que essa bolinha sumiu, ele ganha um número automaticamente, que é a ordem do issue. E se você entrar aqui no site e apertar um F5, ele vai aparecer aqui no sistema como issue criado. Clicando aqui, todas aquelas informações que você colocou, ela também é acessada aqui na internet. E uma parte muito legal é que a descrição que foi colocada e aqui é o comentário. Está faltando em todas as fachadas, por exemplo. E você tem como não está ligado com o 360 e tudo, mesmo que seja uma viewport aqui, tá só a imagem no site. Mas é uma parte muito interessante que você pode vir e editar o issue online. E você pode fazer um novo comentário, você pode alterar as informações aqui pelo site. Vamos dizer que eu quero fazer o comentário de, ok, vou verificar, sei que foi eu que criei e tudo mais, mas vou salvar esse issue. Uma vez que colocou ok, verificar, ele entra como comentário embaixo. Ok, você pode colocar uma nova imagem ou alguma coisa. E a partir desse momento, se você sincronizar o projeto, e abrir nesta parte aqui de baixo, onde que ficam os comentários, pode ver que está o ok, vou verificar. Se você dá duplo clique no comentário, mesmo que no website não tenha sido feito com viewport, ele mantém. Clica duas vezes, ele abre uma vista com o nome BCF Manager Orto, que isso também pode ser configurado para nomes. Quando se usa com arquivo central, tem uma configuração extra que deve ser feita, mas se tu for ver as duas imagens, as duas viewports são idênticas. Muda a configuração de vista, a nível de detalhe e tudo mais, que isso também pode ser configurado criando um view template. Para quando abrir, já ter o view template do jeito que você quer. E além de configurar a posição que se abre, você configura também como será visto. Ok? Essa é uma parte muito legal. Agora vamos abrir o projeto estrutural e vamos mostrar como em outro projeto a vista se mantém a mesma. Ok, pessoal, então agora a gente está aqui no nosso projeto estrutural. Como vocês podem ver, estou selecionando as estruturas e a parte de arquitetura é apenas um link. Ok, está um pouquinho pesado por causa de alguns detalhes, mas é isso aí. Agora o que tem que fazer? Vamos entrar, fazer o login no BIM Collab, fazer o acesso ao projeto e aqui vamos abrir só uma prancha, que é a prancha que estava dentro desse projeto, só para mostrar como que cria uma nova vista independente de em qual parte do projeto você estava anteriormente. Vindo aqui no nosso issue, se você clicar no maisinho aqui, vai abrir um pouquinho mais alto a imagem, você pode aumentar ela, deixar para entender um pouco melhor, mas ela ainda não abriu as coordenadas. Para abrir as coordenadas, como que é feito, um duplo clique dirá que nenhum componente da vista for encontrado no seu projeto, então ele vai criar uma nova vista com o nome BCF Manager Orto, ok? E agora como que faz para abrir o issue? Vem aqui na esquerda, duplo clique no issue, ele vai dizer que nenhum dos componentes foram encontrados, você diz sim, ele vai abrir uma vista do projeto, pode ver que não está na mesma posição, porque primeiro, duplo clique abre a vista, segundo, quando você clica, ele vai dar novamente essa mensagem, tu diz sim, aí ele vai para a posição inicial de como você criou esse issue no software, no mesmo Revit, mas dentro de outro arquivo. Então, isso a gente está demonstrando como que funciona essa parte das vistas quando você tem arquivos diferentes, mas dentro do mesmo software. Agora, o próximo passo a gente vai abrir no Navisworks e vai mostrar para vocês como que funciona essa questão de abrir issues dentro do Navisworks. Essa é a tela do software Navisworks. Como vocês podem ver, a gente já acabou fazendo o link
previamente do estrutural e do arquitetônico, né? E a parte do BCF é a mesma visualização, essa é uma coisa legal, que eles têm a mesma visualização dentro de todos os softwares. Se não tiver aberto quando você depois instalar no teu Navisworks, é só tu vir aqui, clicar no BCF Manager, agora ele escondeu, se clicar aqui, ele abre, faz o login normal, clica aqui para conectar ao projeto, faz o teu login normalmente, seleciona o projeto, que como vocês podem ver o mesmo issue que foi criado está aqui. Da mesma forma no Revit, se você quiser só ver a imagem do que é, está aqui, como vocês podem ver a imagem que mostra é sempre a do Revit, mesmo estando dentro de outro software. Qual que é a diferença daqui para o Revit? Que uma vez que você dá duplo clique e tu aperta assim, ele já mostra tanto a imagem quanto o zoom correto que o issue foi criado. Então, nesse caso que está faltando reboco externo, é possível ver dentro do Navisworks, numa vista configurada, como que esse issue acontece e como que esse issue ele é visto. Agora, fazendo um exemplo hipotético de que não esteja faltando reboco. Você é o projetista, você viu isso daqui e tu fala, não, é assim porque o BEP não precisa fazer reboco na parte externa. Você vem em editar issue e você vê que tem a parte de resolver e fechar. Então aqui, caso você faça, não precisa de reboco externo, não está contido a modelagem deste elemento na lista do BEP. Digamos, se você faz um salvar e manda para a nuvem, você enviou o comentário, mas não foi resolvido, ele ainda vai contar como um issue aberto. Então existem essas duas funções, que é o resolver e o resolver e fechar. Qual que é a diferença entre eles? Quando você faz resolver e atualiza, agora eu vou deixar um pouquinho maior aqui no meio, para ficar mais claro para todo mundo. Você pode ver que antes ele estava em preto e agora ele fica neste azul claro. O que este azul claro está dizendo? Que a pessoa designada ou uma pessoa, ela disse que esse issue está fechado, mas que ele está resolvido, mas ainda falta uma aprovação. Ainda falta alguém conferir e dizer, ok, está realmente fechado. E quando que isso acontece? Vindo no issue, quando você coloca fechar. Quando você coloca fechar o issue e manda para a nuvem, pode ver que até no filtro aqui, geralmente ele aparece para não mostrar issues fechados. Você pode ver que ele fica nesse cinza claro. Então, quando ele está preto, é porque ele está em aberto. Quando ele está em azul claro, é porque ele foi resolvido, mas falta alguém verificar e fechar ele para realmente dizer, não, foi resolvido, verificado e tudo. E quando ele está neste cinza, é porque alguém, ou a pessoa que você designar dentro do teu workflow, que seja o Project Manager, ou o cliente, ou alguma coisa, disse que esse issue já foi resolvido. E pessoal, esse daqui é o software BIM Collab Zoom. A gente também já fez a importação dos dois arquivos IFC. Mesmo sinalzinho para conectar ao BIM Collab. Lembra as credenciais, conecta, seleciona o projeto. E depois que está conectado aqui é um pouquinho diferente, por quê? Porque software também é da mesma empresa. Então os issues eles acabam ficando aqui, não é... É parecido, mas não é a mesma carinha, né? Aqui eu vou colocar para ter todos os issues fechados, porque se vocês lembram, tinha esse issue fechado e eu criei mais dois agora só para mostrar como que funciona uma quantidade a mais para vocês. Novamente, 2 cliques, abre a vista. Como aqui é dentro da própria empresa, eles têm até uma questão de se mover, visual e tudo. E aqui abrindo os outros issues, pode ver que abrindo a imagem, era de um pilar, que eu coloquei que a armadura foi modelada errada. Então ele dá o zoom para mostrar qual é o elemento. Depois, mostrando essa parte aqui, como não foi configurada
a parte de topografia tem que esconder o terreno, no caso, e mostra a mesma vista. Se você dá uma olhada aqui, podemos ver que é a mesma vista do software Revit. Ok? Então era isso que a gente queria mostrar para vocês dentro dos softwares. Como deu para ver bastante, a gente conseguiu fazer isso no Revit, ver no Revit, abrir a mesma vista, abrir no Navisworks também, abrir no BIM Collab Zoom, e com essas funcionalidades que acabamos de mostrar para vocês, a gente tem certeza que o fluxo de trabalho estará muito bem organizado e funcionando muito bem também. Agora a gente vai mostrar um pouco no site como que funcionam essas informações, como que elas são gravadas e também como extrair alguns relatórios diretamente do próprio site com dashboards e tudo mais, que é bem legal. Vamos lá? Então, agora aqui na parte do BIM Collab Cloud, a gente consegue ver as informações de quais os issues que estão abertos por status, quais são os issues por fase de projeto, quais os issues por área definida, aquelas áreas cadastradas no começo. Também os issues abertos por tipo, qual que é clash, qual que é requisição, qual que é erro. E também por prioridade, com prioridade crítica, alta, baixa, normal e tudo mais. E vindo aqui na aba Reports, é possível que a gente imprima reportes. Como não tem nenhum reporte criado, ele ainda está falando, volta para a página de issues e cria o reporte. E agora a gente vai fazer um relatório com vocês, agora para trazer como exemplo. Para fazer como exemplo, tem essa vista, como foi configurada, clicando em Report, a gente tem a opção de como a gente quer exportar isso. A gente pode exportar como BCF1, BCF2, BCF 2.1, mas também pode ser em Excel e em PDF. Para fazer o report em PDF e em Excel é só na versão paga. Mas eu vou extrair um agora da versão que temos aqui e mostrar para vocês mais ou menos como que ele aparenta, beleza? Então é isso aí, galera. Essa foi a nossa aula de hoje sobre BCF. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Que quem não conhecia esse formato, como utilizar, depois dessa aula já consiga aplicar nos seus projetos. Então, se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, curta o nosso vídeo que vai estar aqui em algum lugar. E também comente aí, deixa nos comentários se você já conhecia o BCF, se você tem alguma dúvida, e também aplica ele na tua empresa e depois volta aqui e deixa nos comentários se deu certo ou não. Isso é uma ajuda muito grande pro canal. Beleza? Fica ligado que sempre toda semana a gente vai ter conteúdo novo e a gente vai estar sempre trazendo coisa nova. Fechou? Valeu, cara. Um abraço. Até mais.